Alô, meus irmãos, boa noite. Mais uma live aqui na fanpage Pérolas de Ramati. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Estou aqui com a Liz Chaves e a Deise Muth. Olha aí que legal. Hoje nós vamos falar sobre ensinamentos básicos de Umbanda. Nós temos uma pauta aqui, uma pequena pauta, a primeira parte aí, pessoal. Vamos conversar com a Deise e com a Lisete aqui. Nós temos algumas perguntas que elas vão responder, que fazem parte do livro. E na segunda parte da live aí, comentários. Nós vamos interagir com vocês, vamos responder perguntas. Tá bom? Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, Marcos Alves, Juscelie Vieira, Lucas da Silva de Lima, a Bernadette Aciara. Pessoal, digam de onde vocês estão falando, que a gente diz aqui, se tem algum de centro aí, ou de terreiro, né? Seu Geraldo Magela, Salomé, boa noite, seu Geraldo. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Evandro Vec, seja bem-vindo, meu irmão. Mariliane Benini. E olha só, pessoal, que legal aí a promoção que nós estamos fazendo aí para esta live. Então, pessoal, essa noite estaremos sorteando ensinamentos básicos de Umbanda, da Deise Muth e da Lisete Chaves. Serão 2 exemplares que estarão concorrendo todos aqueles que compartilharem esta noite da nossa live. Não esqueça, compartilhe. Portanto, nos indique ao final da live, atualize a nossa página e terá sido feito o post com os ganhadores dos 2 exemplares. Mas, por gentileza, gente, mande o seu endereço completo para nós. Não esqueça, compartilhe a nossa live. E esse livro está muito legal. Obrigada. Boa noite a todos que estão chegando aí agora. Bernadette aqui, Centro de Umbanda Caboclo Sultão das Matas, de São Paulo, aí, nosso axé aí. Abraço para todos lá do Centro de Umbanda Caboclo Sultão das Matas. Vera Regina Martins, aí dando boa noite para nós. Um abraço para você, Alice também. Vera, manda um abraço aí. Meus irmãos, quem está chegando agora, vamos ter sorteio de livro, vamos ter perguntas e respostas, vamos ter a primeira parte aqui expositiva. Boa noite, Lisete. Tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. O que você tem a me dizer aí com essa live da noite de hoje, Liz? Estamos aqui interagindo com vocês nesse Brasil inteiro e é uma grande satisfação poder estar juntos nessa noite. Olha aí, ó, o Antônio Alfredo Araújo. Boa noite, de Raio Dourado, Osasco. Ó, que legal, boa noite, nos assistindo pessoal de lá. São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Minas, pessoal de todo esse Brasil. Ana Dias, de Araci, Bahia. Deve ser interior da Bahia, né? Boa noite, Deise Muth. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, eu e a Liz, para falar um pouquinho do nosso livro, com bastante pergunta, bastante conhecimento que nós vamos dividir com vocês. Vão interagir, vocês também vão trazer os conhecimentos de vocês para nós, e assim nós vamos aprendendo, né, Lisete? Exatamente. Ó, o Felipe Aragão, de Ubajara, Ceará. Olha que Boa bacana. noite, Estamos Felipe. chegando até Legal. no Ceará, que bacana, né? Legal. Terra bonita, Ceará. Cláudio José Silva, de Guarulhos. Ó, Leonardo de Itaqui. Boa noite, gente. Eu fico emocionado, sabe? É legal Porque isso. a tecnologia aproximar a gente, né, da distâncias tão grandes como o Rio Grande do Sul até o Paraná. Guará, Distrito Federal, né? Luz Mael. Nós temos um irmão da Inglaterra, a Érica Paula, da Inglaterra. E, pessoal, antes de nós entrarmos aqui no nosso bate-papo, aqui a Liz e a Deise, aqui eu tenho uma pauta para elas, se perguntam, elas nem sabem o que nós vamos perguntar. Mas olha só que legal que nós estamos fazendo na noite de hoje. Então, pessoal, aqueles que compartilharem essa noite da nossa live estarão concorrendo a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muth e da Lisete. E eu digo para vocês que no final da live nós estaremos passando o nome de vocês e
por gentileza, nos avisem qual é o endereço, com o nome completo, endereço e CEP, para que esse livro possa chegar com segurança até vocês. Vamos lá, compartilhem a nossa live, Ensinamentos Básicos de Umbanda, vai chegar até vocês. Obrigada. Queria dar um abraço, Giovanni, do Japão. Giovanni Kazuto, Kuminari, do Japão. Obrigado, meu irmão. Ele está falando aqui. Aikiken Komaki City, cidade de Aikiken, é isso? Legal, meu irmão. Um abraço para você. Vila Velha, Espírito Santo, Amarusa. Bom, meus irmãos, nós não vamos poder ficar a noite toda aqui dando boa noite, né? A Capinzal, Marilene, aqui de Santa Catarina. Nossa irmã Márcia Maria, de Descalvado, interior de São Paulo, perto de São Carlos. Boa noite. Carla Melo, de Campos. Legal, né? A Glécia Neri, também aqui de Porto Alegre. Legal, pessoal. É o seguinte, primeira parte expositiva, então, e depois a gente vai para os comentários. Vamos começar aqui, vamos fazer um pinga-fogo com a Liz e com a Deise. Algumas perguntas aqui que estão no conteúdo do livro, tá? Ensinamentos Básicos de Umbanda. Lisete, a Umbanda faz trabalhos para melhorar a vida das pessoas? Não. A Umbanda não faz trabalhos para melhorar a vida de ninguém. A Umbanda tem como base, como pilar, as leis divinas, que são imutáveis. Elas são universais. Regem a vida, regem o universo. Então, a Umbanda não faz esse tipo de trabalho. E quando as pessoas vêm na casa, vêm no templo em busca de ajuda e orientação, as entidades manifestadas, caboclos, pretos velhos, vão com toda a calma, com todo o amor, conversar com essas pessoas e explicar a elas quais os efeitos destas leis divinas na sua vida, na sua caminhada. Certo. A Umbanda, então, não faz trabalhos para melhorar a vida das pessoas, né? Mas as pessoas melhoram na Umbanda? Como as pessoas melhoram, então, na Umbanda? Como que as pessoas podem melhorar? Através do entendimento das leis divinas, de como elas agem na caminhada de cada um, no momento em que as pessoas começam a fazer a sua parte, mudando seus hábitos, mudando seus pensamentos negativos, as suas posições de vidas arraigadas, de anos, de séculos, de várias encarnações que nós trazemos junto conosco, à medida que elas entendem que elas começam a fazer aquele trabalho interno que todos nós temos que fazer, de nos livrar de todos os nossos vícios, nossos hábitos que não são salutares, que não são bons, no momento em que nós fizemos isso, que nós começamos a mudar, a melhorar a nossa maneira de agir, de pensar, nós vamos promovendo a mudança. Ela é de dentro para fora. E muito lenta. Eu sempre digo que a gente procura a Umbanda no momento que a nossa vida está desorganizada. Exatamente. Você, de regra, né, não procura a Umbanda porque está tudo bem. Então, num determinado momento, sua vida está desorganizada, no aspecto biosocial, né, psicológico, emoção, sentimento, bio é organismo, é saúde, social, relacionamento, tudo que envolve, né, trabalho no nosso dia a dia. Quando isso se reorganiza na sua vida, se você tiver uma regularidade na Umbanda, você começa a voltar-se com algo mais. Ou seja, se você organizou a sua vida naquele momento que você precisou, você começa a entender que se você persistir nesse caminho que a Umbanda se abre à sua frente, você tem condição de ir melhorando. Exato. Paulatinamente, né? Devagarinho, o ensinamento das entidades que elas nos passam, toda a gira, né? As orientações. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Até porque não existe mudança da noite para o dia. Isso não existe. Ninguém acorda mal, ninguém dorme mal e acorda bom. Isso não existe. Então são coisas que vão se acumulando ao longo da vida, ao longo às vezes de várias encarnações, e chega num ponto em que nós temos que escolher, nós temos que optar. Ou nós decidimos mudar, ou as coisas não vão mudar para nós. Por quê? Porque as entidades, elas não vão fazer nosso trabalho. Onde estaria o mérito de cada um de nós se
os outros fizessem por nós. É verdade. E o fato de a gente incorporar o manifestar num transe, um preto velho, um caboclo, também, se fosse assim, era muito fácil, né? Seria muito fácil, seria muito simples. Não haveria mérito nenhum. E vivenciando a Umbanda, né, Lisete, não quer dizer que os problemas vão sumir, não vai existir mais problemas. Eles vão ter, as dificuldades vão ter, né? Mas com todo esse amparo, essa orientação, essa mudança interna que a gente vai fazendo devagar, nós vamos olhando aquelas dificuldades por um outro prisma, de uma outra maneira, mas com mais paciência. E assim a gente vai. A vida aqui no nosso planeta, a vida é assim. Não é uma vida de felicidade plena. Então nós vamos ter que trabalhar isso. E aí, meus irmãos, vamos ter muitas perguntas aqui. A próxima é da Deise. Nós hoje aqui vamos estar aqui falando de Umbanda com vocês. O pessoal está dando um endereço aqui. Gente, aguarde o post ao final da live, o sorteio do livro. Ao final da live será feito um post com o perfil dos ganhadores, dos 2 ganhadores. Vocês têm que atualizar a página no final. E aí vai ser dado um e-mail, que é o e-mail da Livraria do Triângulo, para vocês informar o endereço. Não adianta informar nos comentários. Tá bom, pessoal? Falando nisso, olha aí o nosso sorteio. Então, gente, compartilhe a nossa live de hoje e vocês estarão concorrendo a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves. E também eu queria dizer para vocês o seguinte: estamos aí na semana do Dia das Mães, portanto, vocês podem aproveitar a promoção das edições Besouro Box, que é a editora do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Entrando no site da besourobox.com.br, esse livro está em promoção agora esta semana para o Dia das Mães. Certo, gente? E no final da live, então, 2 ganhadores para o livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Até lá! Então, Deise Muti, o médium trabalha sempre com a mesma entidade numa gira, numa caridade pública? Deise, por exemplo, se for uma sessão de caboclo, é sempre com o mesmo caboclo, com a mesma entidade? Ou se for uma sessão de preto velho, é sempre com o mesmo preto velho? Você está há quantos anos como médium de aconselhamento já, Deise? Eu já estou fechando 10 anos. 10 anos já nas engiras no aconselhamento? Nas engiras de então, aconselhamento. A entidade, o protetor, o guia, aquele que está à frente nessa caminhada aí do médium, e numa gira de caboclo, por exemplo, vai vir aquele caboclo que ele conhece, que ele vai sentir a sensibilidade, aqueles sinais que o caboclo costuma mostrar quando chega, e ele vai, ou um arrepio aqui do lado, ou o coração acelera, para o médium reconhecer a entidade. Quando, no decorrer da engira, na mudança de consulente para consulente, as entidades também vão se alterando. Então, pode, por uma demanda de um consulente, pode sair o caboclo de leve e chegar um Exu, porque precisa fazer uma limpeza ou um trabalho mais assim profundo naquele consulente. Às vezes, a entidade também, ela se afasta. Ela se afasta o suficiente para que o médium ele fique sozinho no aconselhamento, né? Que os médiuns têm muito medo disso, o animismo, né? Mas a entidade aproveita que aquele consulente, aquele médium tem condições suficientes de dar um aconselhamento, uma orientação, porque ele está vivendo ou viveu aquela situação. Então, a entidade se afasta um pouquinho e deixa ele responder. Então, aí se dá, a gente percebe que aí se dá um crescimento do medianeiro. Ele começa a crescer quanto espírito, não dependendo exclusivamente da entidade. Eu também percebo assim que essas mudanças de entidade, às vezes, não são perceptíveis ao médium. O médium não consegue reconhecer que houve uma mudança de entidade, porque a vibração geralmente continua assim, semelhante. Pode acontecer também
de uma entidade que está começando nos trabalhos de Injira. Então, o caboclo protetor que está ali no médium, ele se afasta um pouquinho e deixa chegar aquela entidade estudante, vamos dizer, tá? Que está aprendendo. Assim como a gente aprende a nossa educação mediúnica, também do lado de lá, também eles aprendem. E aí ele vai, vamos dizer assim, conhecendo como lidar com a parte sensitiva do médium, como ele se comunica com ele. Então, é todo um processo dinâmico do lado de lá. Mas o que eu posso dizer é que realmente não é uma só entidade, começa com aquela entidade que a gente conhece e depois vai, ao longo da Injira, mudando de acordo com a necessidade. Só para complementar, essas relações médium-entidades, vamos dizer assim, elas são dinâmicas. E o médium, apesar de ter os seus guias, os seus protetores, seus mentores, ele vai trabalhar naquele momento com a entidade que for necessário para o trabalho que está sendo feito naquele consulente. Então, as coisas elas não são fixas, não são rígidas, existe essa maleabilidade nessa relação. Por isso que as pessoas, o interesse das pessoas quando começam a incorporar é qual é o nome do meu caboclo, qual é o nome do preto velho. E na verdade isso não tem importância. O que o médium precisa reconhecer é a vibração. Qual é a entidade que está chegando ali? Como é que é a vibração dela? É uma vibração boa? É uma vibração que tu fica leve, que tu fica bem fortalecido, ou é uma vibração que te deixa mal? O reconhecimento da entidade que está ali, independente de nome, se conhece ou não, é pela vibração. É isso que o médium precisa aprender, a reconhecer a vibração da entidade, independente se ela é conhecida ou não conhecida. Porque esse rodízio acontece constantemente. Porque pode acontecer, num terreiro, numa noite, que um médium faltou numa Injira. E aquela entidade, ela necessita trabalhar por algum motivo, ela precisa atuar. Então, ela vai pegar o médium que está ali. Então, o médium, mesmo não reconhecendo como entidade dela, né, que é da sua banda, mas a energia é boa, ela se sente bem. A mensagem que ela está passando é uma mensagem com caráter, com ética, é uma orientação que vá fazer alguma diferença positiva na vida daquele consulente. Irmão, abre o teu campo, deixa e vamos trabalhar. Alô, meus irmãos, que legal! O pessoal está fazendo bastante pergunta e comentário. Nós vamos responder na segunda parte da live, tá, pessoal? Na segunda parte, a gente não vamos ler aqui, vamos interagir com vocês. Mas tem um comentário aqui que eu vou ler agora, desde assim, ó. Isso que está sendo exposto por algumas casas são chamados elevador. A entidade chega, sai outra, entra, e isso é muito ruim, dito por alguns dirigentes de Umbanda. Dizem que é desequilíbrio do médium. Juliana Ragazon, você que comentou isso, não foi isso que a Deise disse, minha irmã. Não é você incorporar, desincorporar várias entidades durante a gira. Eu vou explicar. O médium está vibrado, está com preto velho. Eu estou trabalhando com vovó Maria Conga. Daqui a pouco vovó Maria Conga se afasta e está vibrando em mim, pai Maneque Bandeiro. Daqui a pouco é o seu Tiriri. Daqui a pouco, durante a gira. E esta sensibilidade, viu, Juliana? O médium adquire com os anos, com o tempo. Não é no primeiro ano, não. Isso aqui que a Deise estava falando, que é uma sensibilidade mais sutil da vibração, do magnetismo das entidades que vibram na coroa do médium. Então, realmente, para o médium iniciante, é importante ele perceber a vibração de cada entidade e firmar com essa entidade. Agora, você comentou aqui, Juliana, que alguns dirigentes, né, de Umbanda dizem que esse é desequilíbrio. Esta pressão do dirigente pode gerar o animismo. A pressão de ter que riscar um ponto, a pressão, por vezes, do médium sentir uma outra vibração, uma outra entidade, e o dirigente dizer que não é possível, porque aí o dirigente começa a impor, né, a sensibilidade e a natureza do médium. Obviamente que há que se ter uma disciplina, uma organização. E eu sempre digo,
Independente da entidade que está vibrando ali no orido médio, do nome, da vibração da linha, o que importa é se a mensagem é de elevado teor. Se a mensagem que ele está trazendo tem uma ética, tem um método, tem uma moral elevada e serve como ferramenta para o aconselhamento espiritual, que é a finalidade maior da Umbanda, que é auxiliar esses que vêm em procura de uma orientação, de um consolo, de uma palavra amiga, tá bom? E olha só quem está chegando agora, meus irmãos, o que nós temos hoje na nossa live? Olha aí, pessoal. Aqueles, então, que compartilharem essa noite a nossa live estarão concorrendo a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves. O nome de vocês será divulgado ao final da nossa live e, posteriormente, então, vocês passarão para nós, através do nosso e-mail da Livraria do Triângulo, o endereço de vocês completos. Mas, por gentileza, compartilhem a nossa live para vocês concorrerem, então, a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Muito obrigado, gente. Então, Deise, quem frequenta a casa de Umbanda? Eu já escutei, Deise, assim, ó, os nossos irmãos neopentecostais, neoevangélicos, dizendo assim, vai ficar amarrado, em nome do Cristo, vai ficar amarrado, em nome de Jesus, vai para o inferno, em nome do sangue de Jesus. Agora, já escutei deles falar também que quem frequenta uma casa de Umbanda fica amarrado. E aí, Deise? Quem frequenta uma casa de Umbanda fica amarrado? Fica bem amarrado, fica apaixonado pela Umbanda e depois não quer sair mais. Não, com certeza, pessoal. Aqueles consulentes, a assistência que frequenta a casa, a porta dos terreiros e das casas de Umbanda, elas se conservam abertas. É o livre entrar e sair. E não só dos consulentes, como também dos médiuns. Os trabalhadores, eles têm a liberdade de, na hora que a Umbanda não preencher mais o seu coração, ele pode sair e continuar sua caminhada em outro terreiro ou em outra agremiação. Quer dizer, com certeza a Umbanda não tem esse dom de amarrar as pessoas. Lisete, quando o indivíduo parar de trabalhar mediunicamente, eu trabalho no terreiro 20, 30 anos, né? Mas quando eu parar de trabalhar na Umbanda, a minha vida vai andar para trás? Eu não posso mais parar na mediunidade? Eu tenho que estar sempre trabalhando na mediunidade, Lisete? Como é que funciona isso? Claro que não. No momento que nós estamos trabalhando, as coisas estão acontecendo, e no momento que nós pararmos de trabalhar, as coisas vão continuar acontecendo. Não existe isso de, eu saí da casa de Umbanda, a minha vida deu para trás. Não é o fato de ter saído de uma casa de Umbanda que a vida vai dar para trás. Existem muitas outras causas, muitos outros acontecimentos que poderão fazer com que a sua vida não tenha aquele ritmo que você gostaria que tivesse. Mas não é pelo fato de ter saído de uma casa de Umbanda que isso vai acontecer. Posso? Pode. Quando o médium ele frequenta ele trabalha, né, um terreiro, semanalmente, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ele tem aquele contato fluídico com as entidades. Né? Ele é um intermediário, ele é o canal de todas aquelas vibrações que o consulente vai receber. No corpo energético do médium, ele retém um quantum de energia desses fluidos que harmoniza seus chakras meridianos, o seu corpo espiritual, o seu corpo emocional. E o médium, ele é médium 24 horas até ele morrer. Quando ele para de frequentar, de trabalhar numa casa de Umbanda, o que acontece? Há um afastamento das entidades, ele não trabalha mais, ele não faz mais parte daquela egrégora, então ele não tem mais as entidades perto dele. Porque as entidades, elas têm outras coisas para fazer, elas não vão ficar
cuidando do médium aonde ele vai, porque ele não quer nada mediunicamente com a Umbanda. Então, as entidades dele vão para outros trabalhos dentro daquela egrégora, dentro do projeto de vida deles. E o médium está com o seu canal aberto. Se ele se desequilibra por alguma dificuldade na vida, perdeu o emprego, brigou com a esposa, ou brigou com o filho, pechou com o carro, ele vai se desequilibrar emocionalmente, mentalmente, e esse desequilíbrio, por ele ser médium, vai acabar atraindo espíritos que vibram naquele mesmo desequilíbrio. Então, ele vai acabar atraindo para o seu campo energético sofredores e obsessores, que potencializará o seu desequilíbrio. Que é aí que é a pergunta, né? Legal, hein, gente? Pô, estou tão feliz de vocês estarem aqui dividindo Obrigada. esses saberes que vocês foram acumulando no tempo, no terreiro, e que não é um saber teórico. A gente sabe da importância do livro, né? O livro complementa a nossa vivência, mas o livro não nos dá a iniciação, né? A iniciação é no tempo, é na vivência, na experiência dentro do terreiro. Falando em livro, olha aí os ensinamentos básicos de Umbanda, pessoal. Então, pessoal, quem estiver compartilhando essa noite da nossa live vai estar concorrendo, então, a 2 exemplares do livro da Deise Muti e da Lisete Chaves, Ensinamentos Básicos de Umbanda. Compartilhe, concorra a estes 2 exemplares nesta noite. E vocês também, quem quiser adquirir o livro, esta semana, a Edições Besouro Box está fazendo uma promoção para o Dia das Mães. Então, vocês podem entrar direto no site da besouro-box.com.br e também adquirir o livro. Não esqueça, compartilhe da nossa live. Você pode receber em sua casa o exemplar do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Obrigado, gente. Lisete, algumas pessoas frequentam durante muito tempo uma casa de Umbanda, há muito tempo mesmo. Nós temos consulentes aqui, às vezes, que estão conosco há 8, 10 anos. E a gente percebe que o consulente ele não consegue cura para os seus males. Não só não consegue cura, mas a gente percebe também que ele não se transforma. É aquele disco que não muda a faixa, né? O que você tem a me dizer disso, Lisete, do consulente que não consegue a cura? Ele está há anos no terreiro e está no mesmo lugar. Existem vários fatores que contribuem para que o consulente obtenha a cura ou não. Então, independente do consulente estar frequentando a casa de Umbanda, estar frequentando os grupos de eteriatria, os grupos de tratamento para a saúde, a cura não acontece. São vários aspectos que a gente tem que examinar em relação a isso. Porque, muitas vezes, os consulentes, porque a saúde ela é um todo. Então, para que a pessoa esteja bem equilibrada, ela tem que estar bem fisicamente e espiritualmente. Não adianta nós darmos só atenção para o lado espiritual e não darmos atenção para o nosso corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico precisa ser saudável, porque é através deles que nós, espíritos, vivenciamos a matéria. Então, nós temos que ter o nosso corpo saudável. Doenças que são acumuladas ao longo de muitos anos, porque às vezes as pessoas levam anos desenvolvendo aquela doença e não tratam devidamente, aí, assim, quando que elas vão procurar a casa de Umbanda? Normalmente, quando já está num grau muito alto, né? Às vezes não tem mais o que fazer. Às vezes, as pessoas, quando chegam na casa de Umbanda, elas já estão, inclusive, os médicos já não sabem mais o que fazer. E as pessoas vão, eu acho que tem que ir mesmo, tem que ir em busca de alguma coisa, tem que ter fé e buscar aquilo que a gente está procurando. Mas nem sempre a cura acontece. Por quê? Porque às vezes a cura não está no caminho daquela pessoa. Mesmo que ela faça todo tipo de tratamento, as técnicas mais modernas, procure os trabalhos de eteriatria, cromoterapia, fluidoterapia, não importa.
às vezes, eles vêm porque eles precisam entender o momento que eles estão passando. E aquele trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo nas casas vai servir para que ele chegue ao desencarne de uma forma mais tranquila, compreendendo melhor aquele momento. Porque também, às vezes, as pessoas precisam passar por aquela doença, elas precisam aprender com ela, às vezes é a pessoa em si, mais a família, que precisa aprender com aquilo ali. E também porque a pessoa precisa drenar aquelas energias deletérias que estão nos seus corpos astrais. A única maneira é através da doença. E quando chega nesse ponto, a doença vem para o corpo físico. E é a única maneira de nos liberarmos delas e termos uma outra encarnação mais saudável mais adiante. E tem pessoas que não fazem a lição de casa, elas frequentam as casas buscando tratamento, buscando a cura, como se a cura fosse de fora para dentro, e ela não é. É um trabalho árduo, é um trabalho duro, que tem que ser feito de dentro para fora. As coisas só vão melhorar ou só vão acontecer no momento em que a pessoa fizer o seu trabalho interno. É duro, as pessoas não gostam de escutar isso, mas é assim que acontece. Elas não querem largar os vícios, né? Vícios mentais, vícios, vamos dizer, bebida, cigarro, dependendo da doença, a pessoa larga, né? Porque ela está vendo a doença ali, aquilo está metendo medo nela e ela vai largar o vício. Só que o vício mental e emocional são os piores da gente educar. Emocional E isso é que vai potencializar a doença, e cada vez mais. Então, é o orar e vigiar, é seguir o Evangelho. As pessoas não gostam que falam Evangelho, tem muitos que acham vergonhoso, mas eu acho que já está na hora da gente começar a ser mais tolerante, ser mais paciente, não guardar as mágoas. Então, é aquele teminha de casa, né, Lisete? É o famoso tema de casa que ninguém quer fazer. Mas isso é tão chato, tem que ler Evangelho, tem que fazer Evangelho, tem que isso. Evangelho, ele é um tratado de vida, é um código de ética e moral universal. Ele serve para qualquer lugar do universo, é igual para todos. O que muda? Muda só as condições de cada local, as vibrações de cada local. Então, assim, nós não prestamos atenção porque é difícil. Mas eu não soube de ninguém que conseguiu fazer. Mas nós temos que tentar. Ninguém conseguiu fazer. Dizem que só Jesus conseguiu fazer. Diz que só Ele conseguiu. Ninguém sabe de mais pessoas. Mas se nós não tentarmos, se nós não começarmos por uma coisa mínima, nós nunca vamos mudar. Se nós não começarmos a puxar as nossas rédeas do mau humor, dos maus hábitos, do nosso comportamento, que nem sempre é exemplar, nós não começarmos, nunca nós vamos mudar. Então, um dia nós vamos ter que começar. E essas doenças que são mais terminais, elas amaciam o espírito. É na dor que o espírito fica mais amoroso. Ele vai perdoar aqueles da família que ele tem um mau relacionamento. Então, nada é de graça. Se está no teu caminho, irmão, tem que vivenciar o Evangelho. Meus irmãos, boa noite, todos estão chegando aí agora. Eu estou deixando a Liz e a Deise falarem, não poderia ser diferente, né? Até porque elas têm bastante saber, bastante experiência. A Liz e a Deise são mães pequenas aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, elas acompanham os aspirantes. Então, estão no momento da vida delas de maturidade, de tempo no terreiro, e a prática vai acumulando, vai nos dando bastante saber para dividir. Não que a gente saiba mais do que os outros, a gente está sempre aprendendo com aqueles que sabem mais e tentando, com muito esforço, ensinar os que sabem menos, como bem vaticinou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso que as nossas irmãs estavam falando, é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, porque se tivesse facilidade, coisa fácil, cura fácil, pai de santo não ficava doente, né? Com certeza. O que tem de pai de santo e mãe de santo doente, né, gente? Que o axé não resolve.
Por quê? Porque o espírito tem que passar por determinadas experiências dentro do propósito de vida para o qual ele reencarnou. E nós temos que reinterpretar e reformular na nossa cabeça que doença não é punição. A enfermidade, quando se instala, é uma cura. Nós esquecemos que esse paletó é transitório. Nós podemos estar indo para um paletó, né, para uma outra festa, para um paletó melhor do que esse. E às vezes a pessoa, no momento da doença, da enfermidade, ela se afasta de Deus. De que maneira ela se afasta? Porque ela perde a fé, ela perde o sentido de gratidão para com o sagrado, para com a vida dela, e nós devemos agradecer sempre, mesmo nos momentos de doença, e termos fé, porque esse paletó de carne ele é transitório, minha gente. O Mulúbalo aí nos ensina isso. Por isso que todo o processo de enfermidade em terra ainda, pelo atual estágio de consciência coletiva que prepondera, em verdade é uma retificação necessária para que cada espírito melhore a sua envergadura e a sua condição espiritual. Olha só que legal quem está chegando agora aí na live, a nossa operadora lá de mesa, Sarita Pinto Alves. Olha aí que ela preparou para nós. Então, pessoal, essa noite quem compartilhar da nossa live, como já falamos antes, estará concorrendo então a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves. Ao final da nossa live, nós vamos fazer o sorteio, vamos divulgar na nossa página o nome dos 2 ganhadores e pediremos então depois que vocês mandem para o nosso e-mail da Livraria do Triângulo, que será avisado no final, para que vocês possam nos mandar o nome completo, endereço e CEP. Então, gente, aproveitem a nossa live, aproveitem para aprender essa noite e compartilhe para que vocês possam concorrer a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Obrigado, gente. Então, vamos continuar a nossa live. Deise, tem dois tipos de consulente, assim, vamos classificar assim no comportamento. Tem aquele consulente que chega na frente da entidade e ele começa a desfiar, né, toda a vida dele. Ele conta do filho, conta da filha, conta do marido. Ele conta tudo, parece que ele quer, num aconselhamento, arrumar toda a vida dele, né? E quer que a entidade saiba de tudo e resolva tudo. E tem aquele outro que não diz nada. Ele quer que a entidade diga para ele, que adivinhe, diga tudo para ele. Eu te pergunto, as entidades sabem tudo? Os espíritos sabem tudo? Os nossos guias de mentores sabem tudo? As entidades, e elas não adivinham. As pessoas vêm, a gente percebe, atende, e eles querem saber, pô, aquele rapaz vai ficar comigo, eu vou conseguir aquele emprego. Vamos imaginar um quadro. Tá? Nós estamos na estrada e a visão, a nossa visão, ela vai no máximo de 20 a 50 metros. A entidade, o protetor, o guia, caboclo, preto velho, ele está num morro, em 5 andares, 10 andares. E a visão de uma pessoa que está lá em cima é bem maior. 2, 3 quilômetros. Então, mais ou menos, ela vai saber o que vai acontecer na caminhada daquele consulente. Só que a entidade, ela não se presta para para dizer o que vai acontecer. A menos que esse esclarecimento, de alguma maneira, vá ajudar aquele consulente em termos de crescimento interno, crescimento pessoal. Aquele consulente que ele chega na frente da entidade, e, como o Norberto falou, né, desfia todo o rosário, às vezes ele tem dificuldade de falar com aqueles que vivem perto dele. E tem dificuldade de desabafar. E quando nós chegamos perto de uma entidade, as pessoas olham a entidade, não olham o médium. Para eles é o caboclo que está ali, é o preto velho que está ali.
E muitas vezes desata até chorar contando as suas dores, né? É uma forma dela desabafar o coração. Ela está colocando suas mágoas, as suas brigas na família, e ela vai falando, e o preto velho caboclo deixa ela falar, deixa ela desabafar, porque ao mesmo tempo, numa contraparte espiritual, né, muitos espíritos estão atuando, ou na residência, ou no setor profissional, ou no corpo mental, emocional dele, tirando os miasmas, as formas de pensamentos que lá estão. Então, já estão trabalhando. Aquele consulente, ele deu aval para a entidade. Ele reclamou, desculpe, não foi essa expressão. Ele está colocando as suas mágoas, as suas dores, e ele está dando o aval para a espiritualidade atuar. Dentro daquele merecimento dele. Dentro do merecimento, quer dizer, dentro do momento de consciência dele. Dentro daquilo que dá para fazer naquele momento para ele. Aquele outro consulente que chega na frente da entidade, fechado, e não fala nada, não que ele precise falar, mas a entidade até tenta puxar alguma coisa. E aí, filho, como é que tu está? E ele não fala nada. Ele não está aberto ainda para ajuda. Ele provavelmente vai precisar vir mais para alguns passes, para tentar verbalizar. Ele precisa verbalizar aquilo que está doendo. Claro que tem alguns consulentes que vêm seguido na casa só para num equilíbrio. Né? Não necessariamente precisa conversar com a entidade. Mas aquele que está com problema, que está com dificuldade, ele precisa verbalizar. Ele precisa aliviar o coração. Tem mais dois aspectos também que são interessantes. As entidades, mesmo normalmente, elas sabem o que está se passando com aquele consulente, naquele momento em que ele vem em busca de ajuda. Mas elas respeitam a vontade deles. Se eles não querem falar, eles não estão prontos para se abrir, contar o seu problema, eles vão respeitar. E essa pessoa vai ser aconselhada a vir mais vezes na casa, né, a receber passe, a conversar, a receber conselhos com as entidades, até o momento em que ele esteja pronto para ele conversar e colocar o problema dele. E tem um outro aspecto também que é bem interessante, que tudo muda a todo momento. Hoje, podemos receber um consulente, né, através das entidades manifestadas, conversar com ele receber o aconselhamento. Só que, 1 hora depois, 2 horas depois, 24 horas depois, 48 horas depois, todo aquele quadro pode mudar. Porque são tantas as variáveis externas que influenciam, que seria a adivinhação. E as entidades na Umbanda não fazem adivinhação. É isto aí, meus irmãos. Mais uma live no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Estou aqui conversando com a Alice Chaves e a Deise Muti, que são autoras deste livro, Ensinamentos Básicos de Umbanda. Está vindo outro livro aí, né? Está vindo outro livro. Já tem o nome? Já tem o nome do outro livro? Filho. Qual é o nome do outro livro? O nome do próximo livro é Casa de Axé. A trajetória de um médium umbandista. Que bacana. Ele é perguntas e respostas também? Ele é um pouquinho diferente desse... Que vai vir na sequência desse aqui. É o que vem na sequência. Pelas edições de Besouro Box. Pela editora Besouro Box. Sim. Ele é um pouquinho diferente, mas também nós contamos alguns casos, a gente fala sobre a trajetória do médium umbandista, contamos alguns aspectos. Uma personagem que foi criada, que simboliza situações reais. Várias personagens criadas. Mas esse médium ele é fictício. Sim, mas ele vai simbolizando na caminhada dele várias situações que são reais. É isso? É isso mesmo. Vão jogando nesse médium. Isso. Situações do terreiro, do dia a dia, que vocês vivenciaram, conflitos, dúvidas, desistências. E nesse caos, né, romanceado, ele vai se encaixar na vida de... Algum caso vai se encaixar na vida de alguém. De alguém que está lendo. São todas situações reais.
Bacana. Situações reais e depois... Elas ficaram emocionadas. Isso que elas não queriam falar nada, estavam meia, né? Fala. Bom, na primeira parte é esse caos, essa historinha, né, desse médium nas diversas situações. E numa segunda parte do mesmo capítulo é o esclarecimento. Então é o conteúdo, né? E que nós vamos destrinchando, nós vamos puxando, pergunta a pergunta, conforme os ensinamentos básicos de Umbanda, mas muito mais profundo. Olha, pessoal, não é porque é o nosso filho, né, Lisete? Mas vale a pena. Ele é bem profundo, esse livro. Ele é muito elucidativo. Eles são casos reais que aconteceram e todos nós, em algum momento, nós vamos nos encontrar dentro de alguma daquelas histórias. Eu fico muito feliz de vocês estarem escrevendo já o segundo livro, e outros com certeza virão, porque escrever um livro não é fácil. Não é fácil. O mercado editorial no Brasil não é fácil, a área espiritualista ainda é mais restrita, a área de Umbanda, infelizmente, e aqui não é crítica, umbandista ainda lê pouco. A gente sabe disso, aqui não é no sentido de crítica, então tem muito ainda a se construir. E o livro, ele não confronta a oralidade nem a vivência no terreiro. Aliás, ao contrário, ele complementa. Então, meu irmão bandista, leia, se informe, procure elucidações. Não fique só dentro do terreiro. É importante você não estar só fora do terreiro, porque daqui a pouco você virou um pai de santo virtual, né? Está com assentamento de orixá em casa, mas nunca pisou no terreiro. Há que se ter um equilíbrio entre a vivência, a prática e o estudo. E o estudo não se faz sem o livro. Não dá para se estudar só em blog, só no Google, no Pai Google, né? Hoje a gente tem muito aí as redes sociais, já tem grupo de estudo no WhatsApp, né? Bacana, mas você não vai vivenciar uma Umbanda pelo WhatsApp, meu irmão. Então é importante que você consiga conciliar o seu estudo, o acesso ao livro, né, com a vivência no terreiro. Falando nisso, em livro, olha aí que legal aí que a Liz e a Deise estão oportunizando aí para vocês hoje. Então, pessoal, todos aqueles que estão compartilhando da nossa live dessa noite estão concorrendo, então, a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves, pela Edições Besouro Box. Dizemos para vocês, então, compartilhem a nossa live. E no final, então, nós divulgaremos o nome dos 2 ganhadores e, posteriormente, então, vocês vão atualizar a nossa página e vocês vão nos enviar o nome completo, o endereço com o CEP, é importante o CEP, para que vocês possam receber em suas residências. Mas é só no final da nossa live, tá, pessoal? Obrigada. Compartilhe Ensinamentos Básicos de Umbanda. O pessoal está perguntando como é que faz para comprar o livro. Olha, gente, vocês entrem no site da editora Besouro Box, que é besourobox.com.br, que lá o Ensinamentos Básicos de Umbanda está em promoção, é Dia das Mães, está com 20% de desconto. E a Besouro Box é entrega gratuita para todo o Brasil. Tá bom? besourobox.com.br. Falando em axé, Lisete, o que é axé? O nome do livro é Casa de Axé, é isso? O novo é. Casa de Axé. Bonito esse nome, hein? Forte. Bonito esse nome, hein? O que significa axé, então? Axé é o fluido cósmico universal, é o hálito divino, é a energia que a tudo permeia, a tudo vivifica, desde as flores, as minerais, pedras, animais, o ser humano. O axé permeia a tudo e liga a tudo, dá vida a tudo. E o axé está presente nas casas, nos templos. Todo templo tem axé. Essa energia que está ali concentrada, que é trazida pelos médiuns, que é trazida
pelos elementos, os elementos que ali estão contêm o axé. E o axé, minha gente, se acumula, mas também se perde. Então, se não existe a contrapartida dos trabalhadores daquela casa levarem o seu axé, o axé positivo, ele está contido na fala do caboclo, manifestado no médium, que trata o consulente com carinho, com amor. O axé está contido na palavra do dirigente, do zelador da casa, que transmite as orientações da espiritualidade para o seu grupo de médiuns. Ela está contida naquela pessoa que recepciona todos na entrada, de boa vontade, doando seu tempo. Então, nós, trabalhadores, nós, frequentadores também das casas, os frequentadores, os consulentes, também contribuem com seu axé. E, como eu disse, ele se perde ou ele se acumula. Vai depender daquele grupo que trabalha naquela casa. Muito bem dito pela Lisete. E, às vezes, Liz, acontece, a gente... Sexta-feira, que é o nosso dia de Engira, é um dia de preparo, né? Exatamente. É o dia que a gente se doa mais para a religião, é o dia todo, na verdade. E procura sempre fazer o melhor. E o axé ele se encontra nos elementos também. Então, quando a gente faz uma frente para o Ixá, né? A gente tem um toque de caboclo, para o Xóssi, ou um amalá de Xangô. Enfim, a gente faz uma frente para o Ixá ali como um ponto de redistribuição de axé, de suporte para os trabalhos da noite. Por vezes, há uma quebra, um contra-axé, e quem traz é o trabalhador. O médium da casa, às vezes, ele chega para baixo, ele chega no dia da Engira, ele acumulou na semana toda a preocupação, todo o estresse dele, ele chega com a autoestima baixa, ele não está receptivo, ele não está distribuindo um bom axé. Então, a gente tem que fazer um trabalho também de orientação constante, usando aí a oralidade, e os guias nos auxiliam, né, nos intuem nesse sentido, que é também de elevar o psiquismo da corrente, sempre buscando para cima. E a gente às vezes não se dá conta que o axé ele se redistribui. Exatamente. Você pode ter o elemento, você pode ter tudo arrumado, a consagração, a palavra de encantamento, o cântico, o ponto cantado, a manifestação espiritual da entidade no transe, mas se você não redistribui, se você não é um canal de redistribuir, você está bloqueando isso. E o que é pior que bloquear é você não absorver. Você vai para casa e não recebeu nada do axé daquela noite. Às vezes acontece isso, sabia? É. Mas, continuando então aqui, uma pergunta aqui para Deise, uma pergunta polêmica. Posso incorporar meu preto velho caboclo em casa, Deise? Pode, mas não deve. Por que não deve? Bom, pessoal, como o Norberto falou, é polêmico isso. Se nós entrarmos nessas páginas fechadas, nós vamos encontrar bastante manifestações de pessoas que incorporam em casa. Como é que se dá o terreiro? O terreiro ele é preparado, não na parte física, vamos falar na parte espiritual, 24, 48 horas ou até um pouco mais, para receber os consulentes. Né? Então, no dia, a tronqueira firmada, o congá, os pontos de força são tudo ativados, esses pontos de força, para receber aquela demanda que vai chegar com os consulentes. Esses dias teve uma greve aí, a última greve que teve aí no Brasil, aqui na nossa casa teve pouquíssimas pessoas de atendimento. Mas nós estávamos com uma tronqueira firmada, os pontos de forças ativados, os guardiões estavam fazendo cinturão de segurança, os capangueiros estavam prontos para os trabalhos que viriam durante a noite. Isso num terreiro, em incorporação.
Agora eu peço para vocês imaginarem um médium incorporando em casa. Quem é que vai fazer essa segurança nessa residência? Porque vai vir com esses atendimentos, ele vai atender pai, vai atender mãe, o filho que está com dor de dente, o vizinho, que vão trazer as demandas, obsessores, sofredores, campos de magia. Campos de magia não necessariamente aquele trabalho feito em algum ponto na natureza, mas um campo de magia mental. Quem é que vai trabalhar todas essas energias negativas? Quem é que vai fazer o recolhimento de obsessores e sofredores? Onde é que vão ficar esses sofredores e obsessores numa residência? Como é que está o equilíbrio energético, mental e emocional desse médium que está dando passagem para o preto velho? Porque uma entidade das sombras, elas são inteligentíssimas. Elas podem mistificar o preto velho e o caboclo. E aquele médium que está incorporando em casa, o vizinho vai vir, então ele vai ficar, eu vou mostrar, então ele vai ficar com o ego inflado, prejudicando mais essa dita incorporação de preto velho. Personaliza muito, né? Personaliza muito. É o preto velho do João, o preto velho do Pedro, ou do fulano, Sim. que incorpora em casa. Então isso também é uma armadilha para o médium. No tempo, ele sustentar isso e não se envaidecer com isso, né? Então, todo esse, vamos dizer assim, comparando esses dois fatos, de uma incorporação dentro do terreiro e uma incorporação em casa, nós vamos perceber que incorporar em casa é temeroso. Porque aqueles espíritos vão ficar sofredores e obsessores, vão ficar ali vibrando. Porque o pai, ele um histórico pretérito, ele é inimigo do filho. E ele traz consigo os seus obsessores que também têm raiva do filho. E aquele campo insalubre vai ficar vibrando no lar. Claro que isso talvez não seja perceptível imediatamente, mas com o tempo o que vai acontecer? Um maior desequilíbrio do médium, uma doença em algum filho, brigas. Então a gente tem que pensar duas vezes. É a mesma entidade que está ali? É o mesmo meu caboclo, meu preto velho que está ali? Será que o meu caboclo, meu preto velho, ele vai estar toda hora à minha disposição para na hora que eu quiser incorporar em casa? Porque num terreiro tem disciplina. Num terreiro tem horário para começar, tem horário para terminar, tem os rituais, tem fundamento. Tem o dirigente que fica de olho para ver como é que está aquele médium, como é que aquele médium chegou, se aquele médium está em condições de incorporar, porque se ele não está em condições de incorporar, que ele está muito desequilibrado, ele vai lá para assistência assistir a palestra. Ele não vai ficar naquele campo de demanda. E quem é que vai ter esse olhar na residência? Como é que está o médium? Então é muito perigoso, pessoal, muito perigoso mesmo. É bom? Deve ser muito bom, mas para quem é que tu está dando passagem? E será que realmente é teu preto velho e teu caboclo? O assunto é polêmico. Eu sabia que ia dar polêmica. A Samanta Justin está dizendo aqui, minha mãe trabalhava em casa. Quem segurava a segurança da casa era a preta velha da minha mãe. Graças a Deus nunca teve problemas. Aí já tivemos irmãos aqui que apoiaram ela, parabéns. Outros disseram que muitos terreiros surgiram em casa. Meus irmãos, nós não falamos que não é possível um preto velho, um caboclo trabalhar em casa. Agora nós temos que pensar que nós estamos em 2017. A Umbanda, no seu início, realmente teve entidades. Eu trabalhei num terreiro que a fundadora foi o caboclo na cozinha.
né? Começou a fazer gira na cozinha de casa, depois na garagem. Hoje é um terreiro com mais de 50 anos aberto. Agora nós estamos em 2017 e a gente conclui que a tradição ela se alicerça na constante mudança. O que a Deise comentou é que exige-se requisitos mínimos de segurança mediúnica para se ter um terreiro em casa. Porque uma coisa é o preto velho caboclo, numa pontualidade, haver uma manifestação, como já houve da minha mãe carnal, da preta velha dela, para comigo, que estava doente na época. Agora, você fazer um terreiro em casa, qual é o interesse do espírito, da entidade, em incentivar o seu médium que ele não vá para um terreiro, que ele continue em casa e tendo o reconhecimento de familiares, de vizinhos, né, de conhecidos. As entidades de Umbanda, engajadas dentro do que o Caboclo da Sete Encruzilhada disse, com os que souberem mais aprenderemos, os que souberem menos ensinaremos, todos de mão dadas estaremos unidos. Meus irmãos, o local de reunião da egrégora de Umbanda é no terreiro. Eu aprendi assim, agora nós respeitamos todos aí, indistintamente, e não estamos aqui para impor verdade para ninguém. Reflitam tão somente dentro do que nós estamos dividindo com vocês, dentro do nosso saber, dentro do que nós vivenciamos. Tá bom, meus irmãos? Falando nisso, olha só que legal que a gente está aí com uma promoção. Então, pessoal, quem estiver essa noite compartilhando da nossa live estará concorrendo, então, a 2 exemplares do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves, informando, então, que são 2 exemplares, mas serão 2 ganhadores. No final da nossa live, atualize a nossa fanpage, Pérolas de Ramatiz, que estará lá o nome dos 2 ganhadores e, posteriormente, então, vocês, os ganhadores, nos enviarão um e-mail para livrariadotriângulo@gmail.com, informando o nome completo, endereço e CEP. Continue, então, assistindo a nossa live e, no final, então, compartilhe agora, nesse momento, e vocês concorrerão, então, ao livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Muito obrigado, gente. Meus irmãos, entre esse assunto ainda da incorporação em casa, eu estou com 53 anos de idade, fui batizado aos 7 anos de idade, então lá se vão 46 anos de Umbanda. Eu fui batizado na cachoeira de Itacuruçá, né, onde Pai Mata e Silva também faziam os ritos da tenda de Umbanda Oriental, a Tuo. E desde aquela época eu já era cambono mirim. Então alguma coisa a gente aprendeu aí ao longo de todos esses anos, pouco, né? Não podemos nos sentir superiores a quem quer que seja. Eu tenho uma interdição em relação ao plano espiritual que não me permite manifestação fora do terreiro. Caboclo Peri não me permite incorporação em casa, seja em que local for, por qualquer motivo que eu seja. E sempre que necessário, uma orientação, um trabalho espiritual, um socorro no astral, ou eles me trazerem um axé durante o sono físico, eles me desdobram, conversam comigo e me dão atendimento, orientação, né, através da clareaudiência, da clarividência, sem a ostensividade do fenômeno da incorporação, que ele só atrai olhares, só atrai admiração, só atrai elogios e a ferrugem da vaidade. O plano espiritual, meus irmãos, tem muito mais possibilidades de nos atender, de nos orientar, a nossa família, do que necessariamente pelo fenômeno ostensivo da incorporação. Não que a incorporação, o transe, não seja importante, mas tem seu momento, o seu local adequado, que é o terreiro. No olhar de Norberto Peixoto. Vamos refletir sobre isso. Eu tenho mais 2 perguntas, em função do horário, 9h10. Posso só completar, Pai? O médium, ele integrado no seu terreiro, na egrégora, junto com a sua banda, e a banda que compõe a casa toda, ele é
ele é protegido pelas entidades, ele e a família dele. Né? Então, quando uma mãe, um filho, ele não está passando bem, vamos levar o pensamento, né, as nossas entidades, que eles vão atuar. Né? Se dirige na frente do seu congá e pede ajuda mentalmente. Eles vão atuar porque nós fazemos um trabalho de parceria com as entidades. Né? Nós somos quase como filhos para eles. Eles não vão deixar a gente na mão. Então, tem algum problema, tem alguma necessidade, alguma dificuldade, leva seu pensamento para o seu guia, eleva seu pensamento para a sua entidade, peça, mas não tem necessidade de incorporar. Com certeza, dentro daquilo que eles possam fazer, você receberá ajuda. A nossa irmã Eliette Pimentel de Souza comentou: eu sou mãe de santo, tenho meu centro no fundo da minha casa, então eu não posso. Boa noite, irmã Eliette. O nosso saravá fraterno passoal, nosso respeito à senhoria, sua coroa mediúnica. Minha irmã Eliette, não é eu, Norberto Peixoto, que vou dizer para a senhora que a senhora pode ou não pode fazer, são seus guias espirituais. Eu entendo, humildemente, irmã Eliette, que a senhora faz um trabalho com ética e para o melhoramento do ser humano. Se ele é na sua garagem, se ele é nos fundos, se ele é separado no mesmo quintal da sua residência, com certeza o plano espiritual, né, comprometido com a Umbanda, ele vai estar vibrando ali, dando sustentação. Agora, nós podemos ter um centro maravilhoso, sede própria, né, com alvará, com tudo registrado, estatuto, uma grande assistência, e falharmos na ética, na moral, nos aproveitarmos da dor alheia, né, abusarmos daqueles consulentes que vêm inocentemente nos pedir ajuda, como a gente tanto vê aí nas redes sociais, no YouTube. Então, minha irmã Eliette, não é a garagem, não é a cozinha, e sim o que tem no nosso coração que vai nos permitir continuar ou não no trabalho mediúnico quando falamos de Umbanda. Obrigado, minha irmã, aí, pelo seu comentário. Eu vou perguntar agora aqui para a Liz, pelo adiantado da hora, temos mais 2 perguntas, e eu quero abrir para comentário das perguntas de vocês também. Liz, uma vez eu trabalhava num terreiro, eu dei uma palestra na assistência, eu disse que não existia mais mediunidade 100% inconsciente, e que nós tínhamos lembrança, uma certa memória do que acontecia durante os aconselhamentos. Eu fui ademoestado pelo dirigente na época, porque ele disse que isso era tabu, que não poderia se quebrar este lã, né, com os consulentes. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: o médium em transe incorporado, né, durante os aconselhamentos, ele pode se lembrar do que ele falou aos consulentes depois do transe? Nós temos que considerar o seguinte: hoje em dia, pleno 2017, os médiuns com médium inconsciente, completamente inconsciente, é muito raro, meus irmãos, salvo algumas exceções. É muito raro. Hoje em dia, a mediunidade é de parceria. Nós trabalhamos em parceria com os nossos guias espirituais. Temos médiuns conscientes e temos médiuns ainda semi-inconscientes. Mas nós temos que entender que o médium poderá lembrar de algumas passagens, de algumas coisas, daquilo que aconteceu durante a consulta, dos conselhos que ele deu. Porque ele não é inconsciente, ele está trabalhando em parceria com seu guia. Então, algumas coisas marcantes durante aquele aconselhamento, algum fato ou alguma instrução que o guia repassou para aquele consulente, mas que também serviram para o médium, porque a maioria dos aconselhamentos servem tanto para o consulente como para o medianeiro. Gente, o medianeiro vai atender aquele médium que normalmente traz problemas que ele está passando. Isso sempre acontece. Aí o medianeiro pensa assim: mas isso é para mim. Então, assim,
Na atualidade, os medianeiros poderão lembrar de algumas passagens marcantes, algumas passagens que serviram para ele. Ele vai lembrar de algumas coisas, talvez não lembre de tudo, porque são vários atendimentos durante uma noite. Mas o que acontece? Todo o trabalho que é feito com ética e com amor, o medianeiro não vai comentar. Aquilo ali é um confessionário, ele não vai comentar com ninguém. E durante o tempo, as coisas, essas lembranças vão enfraquecendo e ele não vai lembrar mais, porque ele vai atendendo vários casos, várias pessoas com problemas diferentes, e semana após semana vai acumulando outros casos, coisas novas, e as lembranças vão desaparecendo, mas ele vai lembrar sim de alguma coisa. Meus irmãos, é 9h15 da noite, a Liz Chaves e a Deise vão ter que se deslocar ainda até em casa. A gente tinha mais uma pergunta aqui, mas nós vamos encerrar, vamos partir para os nossos comentários, fazer um pinga-fogo com vocês, aí vamos ler os comentários, interagir, em função do horário e também para não... A gente sabe como é que é hoje, né, a mobilidade urbana, mesmo à noite, uma cidade igual Porto Alegre, sempre a gente se expõe à noite aí, né? Verdade. Então, nós vamos passar para nossas perguntas e respostas aí nos comentários, mas antes, lembra aí, ó, pessoal. Então, gente, vamos continuar aí compartilhando o saber. Essa noite, então, nós estaremos sorteando os 2 livros, agora, daqui a pouquinho, no final da nossa live. Nós publicaremos na linha do tempo da página de Ramatiz, Pérolas de Ramatiz, o livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, os 2 ganhadores. E posteriormente, então, vocês então entrarão em contato conosco, nos dando o nome e o CEP desses 2 ganhadores. Compartilhe, gente, estamos aí, vamos compartilhar o saber. O livro está aí, Deise Muth, Lisete Chaves, Ensinamentos Básicos de Umbanda. Até daqui a pouco eu volto. Obrigada. Olá, meus irmãos, voltando, então nós vamos agora passar aqui para ler os comentários. Vocês façam perguntas. Eu sei que teve muita gente aí que fez pergunta, mas nós estávamos na parte expositiva, não deu tempo para ler, né? Vamos ver aí, gente, façam perguntas aí, ó. Olha aqui, ó, Patrícia Martins Bento. Pai Norberto, pode explicar como é o trabalho do batuque junto com a Umbanda? Olha, Fabrício, eu vou tentar te explicar um pouco que eu sei, porque eu não frequento o batuque, não sou iniciado no batuque, então não poderia falar pelo batuque. O que nós sabemos que aqui dentro do Rio Grande do Sul prepondera a Umbanda traçada. 90% das Umbandas que são ritualizadas aqui no Rio Grande do Sul são Umbandas traçadas. O que é o traçado ou cruzado? São Umbandas que têm o seu toque, seu rito, dentro de uma casa de batuque. O que é o batuque? O batuque aqui é a nação. Nós temos 4 lados ou 4 nações preponderantes no Rio Grande do Sul, que é Oió, Cabinda, Jeje e Jexá. Então, meus irmãos, essas nações são, de regra geral, oriundas da Irubalândia, né? São da religião tradicional Irubá, da religião dos orixás. Então, a Umbanda, aqui no Rio Grande do Sul, temos sim, 90% das Umbandas são dentro de casas de batuque, que nós temos o maior respeito. Umbanda que é feita na frente dos pejis, né? Nosso maior respeito aos pretos velhos que lá vão com seus rosários, benzer, levar uma palavra de alento, de consolo, aos caboclos, todas as entidades. Nosso apreço a todos os irmãos do batuque, que são sérios, éticos e que trabalham em prol do melhoramento da humanidade. Obrigado pela sua pergunta, tá, minha irmã? Vamos ver aqui o que entra aqui, ó. Façam perguntas para a Deise e a Lisete, elas gostam. A Deise gosta muito de perguntas de improviso, a Lisete adora. Vamos ver aqui. Esse negócio pula aqui. A gente vai pulando. É uma dificuldade aqui, o negócio pula aqui, gente, ó.
Ana Moura está perguntando por que algumas casas não trabalham com Umbanda. Deise, por que algumas casas não trabalham com Exu? Por que algumas casas de Umbanda não trabalham com Exu? Ela está perguntando. Exu é polêmico, né? Tem muitas casas, muitos dirigentes que eles têm medo de trabalhar com essa falange, né? Exu, as pombagiras. Então, eu conheço também casa que não trabalha com Exu, mas isso não quer dizer que eles não estão trabalhando, né? Eles, no plano astral, eles estão atuando, respeitando o livre-arbítrio, né? A caminhada daquela casa, tanto do dirigente, mas eles trabalham no plano astral, fazendo seus serviços de encaminhamento, de desmanche de magia e outros mais, né? Guardando, fazendo a proteção, a segurança da casa, mas tem ainda essa discriminação de não deixarem eles se manifestarem, né? Eu, no meu início da minha caminhada, né, mediúnica, nós trabalhávamos, foi junto com a Lisete, né, nós trabalhávamos numa casa que não deixavam as entidades de Umbanda até se manifestavam, mas de Exu não, eles tinham medo. A maioria dos médios tinham medo. Ninguém queria incorporar os Exus, né? Então, existe isso. É uma intolerância, e isso é estudo, esclarecimento daqueles que estão à frente da casa, né? E aos poucos deixar esses trabalhadores amoráveis aí nos ajudar nas ingiras. Ao longo do tempo, houve uma deturpação, vamos dizer assim, dessa linha de trabalho, né, dos Exus. E nós temos que nos lembrar que, independente de eles não trabalharem, vamos dizer assim, a manifestação, né, aberta, ostensiva, eles estão em todos os templos, eles estão em todas as casas, porque é eles que fazem a guarda e a proteção de todos os templos, de todas as casas onde existe trabalho voltado para o bem, onde existe ética e comprometimento. Eles estão aí, são eles que fazem a proteção. Patrícia Lima está perguntando, um Ogã necessariamente tem que ser filho de Ogum? Olha, Patrícia, não. Se você está se referindo a um Ogã que toca o tambor ou que canta, meu não é mais não ainda. Veja bem, quem canta, quem toca por orixá, ele vai passar, vai imprimir, vai recepcionar a vibração de todos os orixás. Ele pode ser filho de qualquer orixá, tá, Patrícia? Não tem esse estreitamento na Umbanda, tá bom? No olhar de Norberto Peixoto. O Gabriel de Oliveira Meira, olha só, gurias, o que ele está perguntando. Uma vez um pai de santo do candomblé me disse para defumar e não cantar pontos, para evitar abrir esse campo vibracional de contato com as entidades. Disse então para defumar com alfazema somente e sem cantar, pois assim estaria agradecendo meus bons guias e naturalmente eles viriam receber os agradecimentos. O que vocês pensam sobre isso? Cantar ponto em casa ou cantar ponto em determinado horário, se você tiver vontade, pode, não pode? O que vocês acham disso? Olha, eu canto ponto em casa. Eu canto. Às vezes eu estou em alguma tarefa e o ponto vem e eu canto. A Umbanda faz parte de mim. Não tem como eu separar a Umbanda, os pontos cantados. Vamos perguntar lá para os evangélicos, vamos perguntar lá para os católicos. Se eles não rezam em casa. Se eles não rezam em casa. Se eles também não cantam em casa. Isso faz parte da nossa vivência. E é muito bom. Porque nós não estamos dando conotação de trabalho. Uma coisa é dar a conotação, a intenção de trabalho. Gabriel, eu não sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Respeito o candomblé. Alguma coisinha a gente estuda, né? A gente pesquisa, nos orienta os guias espirituais, que nós temos guias que são
de ancestralidade africana. Eu entendo que todas as cantigas, os orôs, as rezas no candomblé são rezas, são sagradas. Por que nós não podemos orar em casa? Nos nossos pontos cantados são orações. Por que eu não posso orar em casa? Agora, a intenção que eu imprimo na hora que eu canto o ponto vai determinar o direcionamento que vai dar para esse ponto. Eu posso rezar um Pai Nosso, ou fazer uma oração para o meu santo de fé, com um santinho na mão, e está querendo quebrar a perna do outro, né? Desejando tirar o outro do meu caminho. Aí o canto, a reza deixa de ser sagrado porque você está se afastando das leis divinas, né? Toda vez que a gente deseja o mal para o outro, ou você não deseja o melhoramento do outro, você se afasta das leis divinas, né? Então, os nossos pontos cantados são orações, não é verdade? No meu ponto de vista, eu quando estou cantando pontos na minha residência, eu estou orando. Então, para mim, é tão bom, é quase como uma meditação, porque no momento que nós estamos cantando aquele ponto, como se nós estivéssemos orando, nós estamos nos ligando com a energia daquele ponto. Gente, faz muito bem. Não tem problema nenhum. É como Norberto disse, tudo vai depender da nossa intenção, da energia que nós colocarmos naquele nosso ato, naquele momento. A irmã Jamila Melo, boa noite. Ela perguntou, por que tem caso de ramatiz que não pode comer carne e mesmo assim trabalha com Exu? Irmã Jamila, eu não entendi a relação de causalidade da sua pergunta. Primeiro, o que tem a ver Exu com carne? No grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós trabalhamos direto com Exu, temos giras públicas de Exu, e nós não temos em nenhum rito nosso esse elemento, carne. Agora, a proibição de comer ou não comer carne, isso vem de cada casa. Mas acredito eu que não deve orientar consciências. Nós, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, o ser carnívoro ou não ser carnívoro não determina a elevação do médium, o amor que ele tem no seu coração, e não é pré-requisito para ele fazer parte da nossa corrente. Obrigado, minha irmã, aí, pelo seu comentário. Raiane Mota, uma cartomante passou para minha irmã, olha, veja bem, Raiane Mota, boa noite. Uma cartomante passou para a irmã dela tomar banho de leite de cabra para desmanchar um trabalho. Gostaria de saber a opinião de vocês. Lisete, o que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho bem interessante ficar cheirando a leite de cabra. Com todo o respeito, minha irmã. Com todo o respeito, eu acho um tanto quanto estranho esse tipo de procedimento, porque ela não lhe recomendou um banho de ervas, né? Sim. Então, assim, isso depende muito das pessoas, depende de cada um, depende da pessoa que a sua irmã procurou, mas assim, que dê o fundamento disso. Isso tem fundamento? É o que a Lisete falou, minha irmã, sem desmerecer a ética da cartomante, sua boa intenção, mas leite de cabra, qual é o fundamento? Qual é o orixá? Qual é o elemento? Esta prescrição me parece até assim, não estou julgando ninguém, mas é um espírito, né, galhofeiro, né, que está vibrando ali. Uma vez eu vi numa casa de Umbanda, a entidade mandar o consulente tomar sopa de papelão, que ele ia melhorar. Aí, meu irmão, a gente tem que realmente pensar o teor do aconselhamento que está chegando até nós e submeter ao crivo da razão. Isso é compromisso e dever de cada um de nós. Pode Jesus Cristo se materializar aqui na frente, né? Mas se o que o Jesus falar não passar no crivo da minha razão e do bom senso, eu vou dizer, opa, só um pouquinho. A gente se impressiona muito, às vezes, com isso, né? Vamos continuar aqui, então. Ora, as perguntas... O Guilherme gostaria de saber da fundamentação das novas linhas dentro da Umbanda. Meu irmão, a Umbanda é um movimento em constante adaptação e se insere nas comunidades onde ela está. Então, se tem a linha de marinheiro, né, linha de baiano, linha de malandro, que foram sendo incorporadas ao longo do tempo dentro do movimento de Umbanda, dando oportunidade para que aqueles espíritos viessem aprender com que soubesse mais e ensinar os que soubessem menos, como vaticinou o Caboclo da Sete Encruzilhada. Agora, linha dos bruxos dentro da Umbanda. Guilherme, pensa a respeito disso, viu, meu irmão? Tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário.
Olha aí a última chamada aí do nosso sorteio, antes de nós encerrarmos a nossa live, com a nossa operadora de mesa lá, Sarita Alves. Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho nós faremos então o sorteio de 2 ganhadores do livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, da Deise Muti e da Lisete Chaves, mas é para aqueles irmãos que estão compartilhando da nossa live. Por que compartilhando, gente? Porque é necessário a gente compartilhar o saber. Então, daqui a pouco, Ensinamentos Básicos de Umbanda para vocês. Obrigada, até mais. Vamos continuar aqui, mais 5 minutinhos. A Tatiana Santa Cruz está perguntando. Pai Norberto, pode-se entrar na Umbanda e após já 7 anos ser pai ou mãe pequena, ou é muito cedo? O que você acha, Liz? Deise, o que você acha, Deise? Ela é mãe pequena? Pode-se entrar na Umbanda e após 7 anos já ser pai ou mãe pequena, ou ainda é muito cedo? O que você acha? Pai ou mãe pequena? É mãe pequena. É a experiência. Se o dirigente convidou, depois de 7 anos, a ter mais essa responsabilidade, tem que ter experiência, tem que ter sabedoria. Tu vai tratar com o outro, tu vai tratar com teu irmão. Precisa ter uma bagagem de conhecimento, precisa estudar, precisa ler. Então, se após 7 anos veio esse convite, analisa, vê se tem, né, se está apta a isso. Não tenha medo, eu recebi com 7 anos esse convite e tem que enfrentar, né, para compartilhar o que eu sei, a minha experiência com aqueles que estão chegando e ajudar, saber ouvir, ser carinhoso, mãe, e ralhar. Então, depende muito do médium. Se o médium, aquilo está na estrada dele e se ele acha que tem condições de trilhar esse novo caminho que a Umbanda se abre. É muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. Quer falar alguma coisa, Elisete? Algumas pessoas podem, até em relação ao que a Deise comentou, podem dizer assim, mas na casa que eu trabalho, conheço fulano ou beltrano, que não tem quase nem instrução, e a mãe pequena, é pai pequeno. Sim, pode. Tem pessoas que têm uma sabedoria muito grande. Tem pessoas sabedoria emocional. Sabedoria emocional. Psicológica. Necessariamente não tem instrução acadêmica, exatamente. Do livro. Mas elas têm, assim, elas adquiriram ao longo do tempo uma sabedoria, uma experiência de vida. E elas sabem compartilhar. E isso, gente, isso é da alma do ser. O ser traz com ele essa característica. Meus irmãos, é importante estudar. Mas a erudição, o academicismo, né, não é o que dá a embocadura, né, ou a aptidão para ser um pai, uma mãe pequena, ser um sacerdote, um zelador. Acima de tudo, vir com essa predisposição no seu propósito de vida, antes de reencarnar, isso é no astral que é definido, e talhado para o relacionamento humano. É a candura, é saber conciliar conflitos, interesses divergentes, o respeito ao ser humano dentro de uma corrente, a mediunidade, né? Ter a mediunidade ativa e a cobertura espiritual para isso. Não é a erudição, não é você saber mais intelectualmente, sem dúvida nenhuma. E o tempo, ele é relativo. Às vezes você pode estar com 2 anos numa corrente e você já estar pronto para ser um pai e uma mãe pequena. Porque você está maduro, né? Psicologicamente, né? Emocionalmente, consciencialmente, você está maduro para isso. Meus irmãos, nós vamos encerrar, em função de ser 9h30, poderíamos passar a noite toda aqui,
Tá? Obrigado, Marcos Aurélio, que fez vários comentários, meu irmão, sempre com a gente aí. Um axé, um abraço para você. Teve um irmão aqui que perguntou, a pergunta dele agora pulou, mas eu gravei a pergunta dele. Eu queria responder por último. Pelo sobrenome dele, eu vi que ele é de alguma religião afro-brasileira, provavelmente do candomblé, ou algum irmão nosso aí, de uma outra religião afro-brasileira. Ele perguntou como é que se faz na Umbanda para saber o orixá. Veja bem, meus irmãos, nós temos o guia-chefe, as entidades dirigentes, né, que podem orientar os médios qual é o seu eledá, né, qual é o seu orixá de frente, qual é o seu adjuntor. Temos casas de Umbanda, não são todas, não eu diria até que em menor parte, que tem o Eredilogum, o jogo de búzios, que o dirigente se auxilia para fazer esse levantamento, e o próprio médium, na sua caminhada, também tem que confirmar com as suas experiências isso. A iniciação na Umbanda, ela se dá com Preto Velho, com Caboclo, né, com as nossas entidades espirituais, né, mas com o tempo pode inclusive acontecer, e acontece, o transe com o orixá. Nós já falamos vários vídeos sobre isso, quero fazer uma próxima live sobre isso, como é que nós manejamos e como é que nós lidamos com o transe dos orixás dentro da Umbanda. Meu muito, muito obrigado para vocês por estarem com a gente na noite de hoje. Por uma questão de disciplina, nas 9h30 vamos encerrar a live, já passou um pouquinho, vou passar para Deise para suas considerações finais e, por último, aí a Lisete, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, uma boa noite para todos. O umbandista precisa ler, precisa estudar, para ter discernimento, para contribuir para a sua caminhada mediúnica. Oferecemos esse livro, vai vir mais um outro que está muito bom. Falando em livro, ainda dá tempo. Acorda, Sarita. Sarita estava cochilando ali. Nossa operadora de mesa ali. Oi, gente. Então, vamos lá. Termine de compartilhar aí ensinamentos básicos de Umbanda, está quase chegando até vocês, da Deise Muti e da Lisete Chaves. Daqui a pouquinho mais, ao final da nossa live, depois você atualize a nossa página e lá estará o nome dos 2 ganhadores da noite. Aí sim, pediremos a esses 2 ganhadores da noite que entrem em contato com a livrariadotriângulo@gmail.com, dando seu nome completo, endereço e CEP, para que vocês possam receber o livro em suas residências. Muito obrigado, gente. Boa noite, até daqui a pouco. Obrigada. Meus irmãos, foi muito bom essa conversa que nós tivemos com vocês, esse intercâmbio, essa troca. E nós, umbandistas, é muito importante que a gente estude, que a gente busque se informar, que a gente procure orientação das coisas que nós não conhecemos, porque o nosso trabalho como medianeiros é de parceria. E para que nós consigamos trabalhar numa parceria saudável, compreendendo, entendendo as instruções que nos são passadas pelos nossos guias, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que saber o que está se passando conosco. Então, foi muito bom estar aqui com vocês e até uma próxima live. Meus irmãos, muito obrigado a todos aí que comentaram, todos que estiveram conosco, todos que assistiram. Obrigado aos que não comentaram, aos que não compartilharam. Profunda gratidão aos que viram nossa live só para tentar botar defeito, ver o que nós estamos falando de errado ou certo. A finalidade da live não é impor nada para ninguém, tão somente compartilhar aquilo que nós estamos vivenciando. Obrigado a Deise, a Lisete, que nos trouxeram os saberes delas, dentro da vivência delas, prática no terreiro. Nosso muito obrigado, elas retornarão numa próxima live. Esta não é a última, com certeza. Nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.